indignado. Todo mundo indignado. Mas muitas vezes, entendeu? Muitas vezes tem a grita da mídia, mas internamente tem um amém. E seu Marcos Braz está perdendo o amém internamente. Claro que perdeu. Ele próprio desmarcou uma reunião com o Conselho, né? Então isso também depõe contra o fato de ter outra reunião. A questão é que a gente... O Braz está seguindo, Pedrão. O Braz está jogando fora tudo que ele construiu nesse tempo que ele passou no Flamengo. Então. Entendeu? Ele precisa entender isso. Acabou. Vai voltar no futuro. Ele estava em 2009, certo? Sim. Ele já era, foi campeão com o Flamengo. Voltou a ser campeão. E sabe como tudo começa a dar errado em 2010? Por conta do mesmo ciclo vicioso. Exato. A cobrança, a bagunça. É o momento, Braz, você entregar o cargo, caramba. Você é um cara inteligente, competente. Entrega o cargo. Eu não vou falar para entregar ou não. Isso aí acho que até da competência dele. Agora, como é que dizem? Folgo tranquilo em saber que eu nunca achei essa sumidade toda. O Braz? O ambiente do Flamengo nunca foi esse mar de rosas. Nunca foi. E as reclamações são as mais diversas. Só que é o que a gente fala, quando a bola entra, Sormani, você não tem como... A ferida não fica exposta. A bola parou de entrar. Segundo semestre do ano passado foi ruim. O começo é tumultuado, o título esperado de Carioca não veio. Mas não isso estão não acontece por acaso. Isso é reflexo Isso é reflexo. Sim, e aí é da falta de comando. E aí o que eu falo é o seguinte, antigamente você tinha um amém. Porque o vice-presidente de futebol, no caso o Braz, ia para a diretoria e falava, não, deixa que eu resolvo. A bola entrava, então ele estava na crista da onda. Quando a bola entrava, lembra? Quando a bola entrava, a organizada ouve ele, o elenco está com ele compra o barulho do elenco. Só que são muitos indicativos. Para começar, ele não viaja com o grupo. Sim. Por mais que ele tenha ficado no Rio de Janeiro para os compromissos dele de reformular elenco, sentar com o empresário, primeira vez que isso aconteceu. Ou cumprir a agenda dele da Câmara de Vereadores, por mais que tenha sido isso, o recado que fica para o jogador, e o jogador está atento, o cara não está aqui, marcou reunião com o organizado para me cobrar? E o porque o seu Marcos Braz recebeu pessoalmente, né? 2 líderes de organizado no início da semana e marcou essa reunião na quinta. E não falou com ninguém. A gente vai checando, a gente vai tentando entender. Aí ontem você tem uma entrevista muito emblemática do Everton. O elenco sempre comprou o barulho do vice de futebol. Ontem o elenco largou a mão. Não estou sabendo de nada. Ontem o elenco largou a mão. A diretoria que respaldou em alguns momentos pelo resultado, largou a mão também. A torcida que sempre comprou o barulho do tal do gelo no sangue, largou a mão também. Então, quando está todo mundo largando a sua mão, você está isolado. Sim. Aí você não consegue bancar um encontro com a organizada. Então, independente da grita, da mídia, eu acho que o que está complicando é que todo mundo internamente largou a mão. E aí, quando todo mundo larga a mão, você não pode bancar um encontro com a organizada dentro do CT. É a mesma organizada, repito, falamos aqui ontem, que domingo estava dizendo que acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Aí o jogador teve que escapar por segurança, entrou por uma entrada alternativa do aeroporto. Já que não encontramos aqui, vamos para o CT. E você vai bancar esse encontro. É mesmo coisa do Corinthians, vale para os dois. Sabe uma coisa, falando Pedro, inferno, você vai bancar o encontro? Eu acho assim, eu acho que o futebol brasileiro precisa parar com essa cultura de que tá indo mal, você abre as portas para os torcedores. Não dá para ver o que eu falo, não dá para viajar para ameaçar jogador, amedrontar seletivo. Jogador, ter esse tipo de situação. Eu acho que o futebol brasileiro precisa parar com isso. Nós estamos em 2022. Tô contigo, Zé. Não dá mais para o jogador. É que nem vamos policiar. E não é só a nota da Gaviões, né, que é a torcida do Corinthians, mas todas as outras notas, se vocês observarem, elas são nesse tom e assim, e não é estaremos em todos os lugares. Jogador, né? Não. É que não é a torcida que tem que entrar no CT para cobrar o jogador. O jogador tem que fazer o papel cobrar dele. Jogador. Assim, eu fico... o que me deixa mais assim... É enojado a palavra, sabe, um pouco mais assim. Porque é o seguinte, o jogador de futebol tem que ter a sua vida também. Ou você acha que o jogador de futebol não tem vida? O jogador de futebol tem família, o jogador de futebol pode ir num cinema, o jogador de futebol pode sair, porque é a vida dele. A profissão dele tem que ser cobrada no campo. Fora do campo, ele faz o que se quiser. Existem profissionais responsáveis para analisar mau comportamento, o cara chega atrasado, o cara chega bêbado, o cara não consegue jogar. Tem preparador físico. Veja quantas pessoas fazem parte hoje de uma comissão. Vejam quantas pessoas fazem parte hoje de um departamento de futebol. Departamento de análise, fisiologia, departamento médico, psicólogo, tem tudo. E esses caras não conseguem detectar que o cara foi para a noite e não consegue jogar. Aí precisa torcida, porque o cara não tem coragem, chama a torcida vai lá e pressiona. Sabe? Problema, que é o que sim, mas falo. é assim, Facinca, mas essa terceirização, ela precisa parar. Pois é. Porque o jogador de futebol é um ser humano como qualquer outro. O jogador de futebol é um ser humano como qualquer outro. Nós precisamos parar de achar que o jogador de futebol é uma celebridade, que ele não fez bem, então eu tenho que meter a porrada no jogador de futebol para ele correr. Eu tenho que assustar o jogador de futebol para ele correr. Peraí.
Sabe quando vai parar isso? Já falei isso aqui. Quando morrer um jogador de futebol. É isso. Quando morrer um jogador de futebol. Se a gente não posiciona, a gente está alimentando esse processo da barbárie. Se os clubes não pararem, eu quero ver. É só lembrar o que aconteceu no Grêmio lá no Sul. Quando teve um jogador que tomou Bahia. O Bahia. O Danilo está fazendo a cirurgia. Hoje. E aí? E aí? Cadê o presidente do Bahia? Cadê as autoridades? Não acontece nada. Por isso que os caras continuam fazendo o que vem fazendo. Porque quando hoje pressionaram lá, o Duílio deu a ordem. Pode abrir. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós precisamos parar com isso. Os clubes brasileiros precisam parar com essa muleta. Precisam parar com esse tipo de coisa. Porque essa mesma torcida que abre é a mesma torcida que no futuro é utilizada pelo mesmo presidente ou esses mesmos diretores dos clubes, de uma forma geral, para gritar nome de jogador para sair, para pressionar diretor para sair. É assim. Então, precisa parar um pouquinho com isso. Precisamos respeitar um pouco as pessoas, o trabalho e o ser humano. O jogador de futebol, volta a falar, é um ser humano como qualquer outro. Ah, mas ele ganha bem. Culpa de quem paga. Culpa de quem paga. Ponto, entendeu? Eu fico... O Facincani bate muito nessa tecla, assim. O jogador de futebol, obviamente, é um ser humano qualquer Dani, o jogador de futebol é bandido para sair protegido pela polícia? Eu concordo totalmente com o jogador de futebol não é bandido para ser protegido por polícia. Nem sempre é uma empresa como qualquer outra. E aí tem a terceirização, entram fatores aí que deveriam ficar fora dessa conta e acabam deixando com que um dirigente terceirize a culpa. Quer ver? Coloca a enquete aí para o Facincani. Desculpa, Dani, eu vou falar... Elege dirigente em cargo. Desculpa, Facinca, eu tô falando assim, eu tô abrindo meu coração, porque eu já saí protegido por polícia. É uma vergonha que um pai de família, sem fazer nada, um cara honesto, não merece. Não merece você sair de Camburão ou você sair protegido por polícia porque tem 15 ônibus querendo te pegar, porque tem 80 pessoas ali querendo te dar soco, querendo te agredir. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque eu simplesmente fui lá, joguei bola fazendo o meu trabalho. É porque eu não ganhei, esses caras têm o direito de me bater? Não tem. Esses caras têm o direito de me agredir? Sabe? Pô, para um pouco. É vergonhoso isso para o jogador de futebol. Para o cara que chega em casa e o filho vem para pai, por que você saiu protegido pela polícia? O que o pai vai falar? O que o jogador vai falar? Como é que ele vai olhar para a esposa? Pô, a esposa olha e você fala assim, pô, difícil. É complicado. Onde vai parar isso? Vai precisar morrer alguém? Até quando isso? Até quando um jogador de futebol vai ser tratado como bandido quando a situação está ruim? Quando está boa, beleza. Nossa, leva lá para o céu. Agora, quando está ruim, tem o direito de bater num jogador, de bater numa pessoa por causa disso? Não dá, sabe? É isso, desculpa, é um desabafo porque eu já vivi isso e sei o quanto é vergonhoso na pele de um ser humano sair protegido por polícia sem ter feito nada, simplesmente por ter feito seu trabalho.